Bom, minha gente, 8 horas da manhã em ponto agora, hein? Ótima segunda-feira, boa semana para todos nós. A campanha da Justiça Eleitoral para que jovens entre 16 e 18 anos tirem o título de eleitor tem dado resultado. Agora, há pouquinho a gente falou disso com o Antônio Wells ao vivo, direto de São Paulo. Em 4 dias, entre os dias 14 e 18 de março, quase 100 mil documentos foram emitidos em todo o Brasil. O objetivo é aumentar o número de eleitores nessa faixa etária no país, estimular a participação dos jovens, dos que têm entre 16 e 18 anos, na escolha dos políticos que vão governar o Brasil, os estados, que estarão nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, a partir de 1º de janeiro de 2023. A gente vai conversar agora com o analista do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, Diogo Cruvinel. Diogo, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Olá, bom dia, é um grande prazer falar com vocês, estou à disposição sempre. Diogo, a gente está falando aí nesse número, né, de 100 mil em 4 dias, mas eu queria que você fizesse para a gente um balanço do todo na comparação com outros períodos eleitorais. Para essa eleição aqui, há mais interesse de jovens que têm entre 16 e 18 anos em tirar o título? A gente está mais ou menos na média na comparação com outras eleições? A busca é menor? Como é que vocês fazem essa comparação? Olha, em termos absolutos, o número de jovens que vem procurando a Justiça Eleitoral para tirar o seu título de eleitor ao longo aí dos últimos 10 anos vem decrescendo, de fato está reduzindo. Só que a gente tem alguns elementos para tentar entender esse fenômeno e eu acho que a questão do maior ou menor interesse dos jovens por política não seria um bom parâmetro para a gente avaliar essa questão da oscilação no número de títulos tirados. A gente entende que os jovens, eles são sim bastante interessados por políticas, eles conversam nos seus grupos, nos seus meios de comunicação, nas redes sociais, sobre aqueles temas que mais lhe dizem respeito. Então, a questão do interesse dos jovens não é um bom parâmetro para a gente explicar. A gente tem alguns fatos dele. O principal deles é uma questão estatística. A gente tem a pirâmide demográfica se invertendo no Brasil. O que significa isso? Que a nossa população está envelhecendo e o número de jovens na própria população está diminuindo, ao passo que o número de pessoas mais idosas vem aumentando. Então, a redução no número de jovens que vem tirando o título de eleitor é uma decorrência até natural e esperada desse fenômeno que a gente observa na população. E não é só isso. A Justiça Eleitoral ela faz tradicionalmente campanhas nas escolas para fomentar o alistamento dos jovens e com a pandemia, nos últimos 2 anos, as aulas presenciais foram suspensas. Então, aquele atendimento itinerante que a Justiça Eleitoral sempre fazia nas escolas, ele também foi suspenso, o que acarretou uma redução no número de títulos justamente nesse período de 2 anos. O decréscimo maior que a gente pôde observar foi justamente nesse período. Diogo, bom dia. Só para ter mais clareza nessa informação que você nos traz, queria que você nos respondesse se essa queda no número de jovens ela é proporcional também a essa inversão na nossa pirâmide, só para a gente entender esse parâmetro que você nos traz. E também eu gostaria que você nos dissesse quem são esses jovens. A gente tem alguma característica regional desses jovens? Olha, essa questão de dados estatísticos é um pouco complexa, até porque a gente precisaria comparar os dados da Justiça Eleitoral que a gente tem com os dados do IBGE que a gente não tem. Então, foi suspenso o último censo demográfico, né, que seria feito em 2020. Então, a gente trabalha em cima de projeções. A gente percebe uma correlação positiva alta entre o decréscimo do número de jovens e o decréscimo do número de títulos tirados, mas não é na mesma proporção, respondendo à sua pergunta. Então, a gente tem uma diminuição muito mais acentuada do número de títulos tirados do que seria proporcionalmente em relação à redução da nossa população. E é por isso que entra a necessidade dessas campanhas da Justiça Eleitoral de incentivar o voto, né? Então, há 2 semanas atrás, a gente tem a campanha, a Semana do Jovem Eleitor, que está no calendário eleitoral, e isso não é de iniciativa apenas da Justiça Eleitoral. Existe uma lei
que determina a Justiça Eleitoral fazer essas campanhas de alistamento de jovens, né, e fomentar a participação política de pessoas negras, inclusive, e mulheres. Então, está no nosso calendário eleitoral fazer esse tipo de campanha. Nos anos eleitorais, essas campanhas são feitas no mês de março. Nos anos não eleitorais, os anos ímpares, essas campanhas são feitas no mês de novembro. E nesse ano, a gente teve uma grata surpresa, que foi a adesão de vários influenciadores digitais, várias celebridades, várias personalidades que entenderam a importância de a gente ter a participação desse público, que é bastante considerável, de jovens, e aderiram espontaneamente à campanha da Justiça Eleitoral e falaram para os seus respectivos públicos, né, no sentido de incentivar esse alistamento. Diogo, quando a gente observa essa baixa nos jovens que procuram, então, esse ambiente para poder tirar o título de eleitor com aquele sentimento, né, de quero cumprir a minha democracia e tudo mais, esse sentimento que às vezes está um pouquinho apagadinho em alguns jovens, existem regiões do Brasil que isso aparece mais, aparece menos? Ou, geralmente, o jovem que vem do ensino público tem um comportamento diferente do jovem que vem do ensino particular? Quem é esse jovem, exatamente, que está fugindo um pouquinho desse ato de democracia? Olha, não dá para fazer uma diferenciação entre tipos diferentes de jovens, né? A gente não trabalha com esse escalonamento de perfil para poder identificar que tem uma relação mais direta com a classe social, por exemplo. A gente trabalha com uma categoria toda de jovens, né, entre 16 e 18 anos, e o papel da Justiça Eleitoral é incentivar, nesse período agora, que esses jovens eles se alistem. Para além da questão do alistamento, de tirar o título, a gente tem também incentivado aí toda a população a comparecer e fazer um voto de maneira informada. Então, lembrando que entre 16 e 18 anos e aquelas pessoas acima de 70 anos, o voto no Brasil é facultativo e entre 18 e 70 anos o voto é obrigatório. Então, para essas faixas em que o voto é facultativo, a gente incentiva que as pessoas ainda assim compareçam, porque a gente entende que é uma conquista nossa em termos de democracia, né? Logo depois que veio a Constituição pós-ditadura, nós, como sociedade, conseguimos o direito de fazer um voto direto na escolha dos nossos representantes. E é preciso nós aqui passarmos para as gerações mais novas que isso foi fruto de lutas e de uma conquista. Então, não é tratar o voto como sendo um ônus, um peso, a pessoa ter a obrigação de ir lá votar. É mais uma conquista de ela ter o direito de participar da escolha de seus representantes. É isso, é aquele velho ditado, né? Chavão, mas se eu não decido, alguém decide por mim, né? Agora, Diogo, não queria encerrar a nossa entrevista sem antes possibilitar que você desse o serviço aqui para quem está nos acompanhando, quem tem entre 16 e 18 anos, ou pais que querem estimular os filhos, amigos querem estimular os colegas a tirarem o título. Até quando e o que fazer, Diogo? Bom, o jovem que vai ter pelo menos 16 anos completos até o dia 2 de outubro, que é o dia do primeiro turno das eleições, ele tem até o dia 4 de maio para solicitar o seu título. Esse prazo do dia 4 de maio, a partir daí, o nosso cadastro eleitoral ele fica fechado. Então, aquelas pessoas também que já têm o título, mas que querem mudar o seu local de votação, também têm até o dia 4 de maio para solicitar essa alteração das suas informações. Quem quiser tirar o título é super simples e para quem quiser fazer a mudança do local de votação também, é só acessar o site da Justiça Eleitoral, www.tse.justiça.br. Lá dentro tem um serviço ao eleitor e basta preencher um formulário e seguir as instruções que estão no site, que são bem simples, e em seguida a pessoa tem que tirar foto dos seus documentos e também uma selfie. Uma vez que o título for deferido, é possível, inclusive, baixar um aplicativo, o e-Título, e pelo próprio celular ela já tem o seu título de forma virtual. No dia das eleições, a pessoa basta apresentar esse título virtual para o mesário que ela consegue votar normalmente.
É importante dizer também que o jovem que tirar o título agora, ele continua tendo o seu voto facultativo, ele não passa a ser obrigado a votar nas eleições desse ano. Então, a gente incentiva que eles se apressem para tirar o título, eles vão ter um tempinho ainda até outubro para pensar e decidir se querem votar de fato, embora a gente sempre incentive que eles também votem. Tá certo, tira o título e decide depois se vai votar ou não, né? Mas se não tirar o título, com certeza não vai votar. Muito obrigada, Diogo Cruvinel, analista do Tribunal Superior Eleitoral TSE. Eu que agradeço. Bom dia para vocês. Obrigada, Diogo. Bom dia.